grande satisfação que levamos ao conhecimento é que no último dia 2 de agosto, né, foi aprovado pela Câmara Municipal de Uberaba o projeto de lei que alterou a validade dos alvarás de funcionamento e localização de 12 meses para 36 meses. Boa noite, tá vendo? Deu resultado, a gente mostra também, aqui não é só reivindicação. Há umas 2 semanas, o vereador Samuel Pereira participou aqui do programa, reivindicou, queria aumentar de 12 para 36 meses o prazo de alvará para as empresas. Diz que ia pedir ao executivo, tentar com os colegas vereadores, ver se aprovava o projeto. E conseguiu, aprovou. E ele aprovou, então ele vai falar aqui o que isso serve, o que vai melhorar também para as empresas de Uberaba. E você vai ver também. Aos telespectadores, pedir que os telespectadores do Em Dia também nos acompanhem no sábado, agora com a estreia para as 18 horas na TV Universitária. É uma atividade lúdica em que os participantes desse programa vão ter a oportunidade, depois de ouvidas algumas dicas, identificar personalidades nacionais. É um programa, Marcos, que visa valorizar a cultura, valorizar o professor, levar ao público em geral o conhecimento de personalidades importantes que estão vinculadas às diversas áreas do saber. Alan Carlos Silva, o novo Silvio Santos de Uberaba, sábado às 18 horas ele estreia o programa, ele, o professor Décio Bragança. Sem gente não tem jeito, muito legal, um jogo didático que vai divertir e ao mesmo tempo educar, já que a função nossa da TV Universitária é informação e educação, e você vai ver ainda. Então, a gente tem notícia boa. Na verdade, num balanço agora do primeiro semestre, em que pese todas as dificuldades que a gente tem enfrentado, porque a gente mata um leão todo dia, né? E, na verdade, a gente conseguiu do primeiro semestre 50% de doações de múltiplos órgãos, que é quando a gente tem a morte encefálica confirmada. É um número bastante expressivo. Mata leão não, recupera muita gente. Lídio Antunes, médico, especialista, diretor do Departamento de Doação de Órgãos ou Captação de Órgãos da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM, fala do crescimento de doação de órgãos em Uberaba. Uma coisa muito boa, é um ato de amor e solidariedade. Você vai ver a entrevista do médico e vai ver ainda. Eu acho assim, porque às vezes a pessoa nem chega a morrer ou eles adiantam, então eu acho que é receio das pessoas mesmo. Por falta de informação mesmo, né? Aí eu acho que tem medo. Porque é ignorância, porque a gente hoje nesse mundo não é nada, né? Tinha 17 para 18 anos, numa empresa, por ética eu não estarei falando, divulgando o nome da empresa. Eu tinha 17 para 18 anos, foi quando eu tirei minha primeira identidade. E lá eu falei para eles, não, eu queria ser doadora. Eles não me perguntou nem se sim, nem se não. Posso ser uma doadora, porém com segurança, né? A pergunta nas ruas para a população: por que ainda existe muito receio sobre doação de órgãos? Você vai ver a resposta das pessoas nas ruas, porque aqui a voz do povo é a voz de Deus. E não é que a Prefeitura de Uberaba anunciou 1,5 milhão para recuperar as praças da cidade? Parece coincidência, né? Mas acho que não é. Nos últimos 10, 15 dias,
o programa vem batendo no abandono das praças em Uberaba. Como foi o caso dessa praça, coloca aí, Valesca, a praça que você vê aí, no caso, a Praça do Manuel Mendes, que está totalmente abandonada. Nós mostramos ela aqui, mostramos a situação, uma moradora reclamando, olha aí, você vê muro quebrado, totalmente abandonada, ali é a Praça do Conjunto Manuel Mendes, que antes era exemplo, era uma praça de esportes misturada com lazer, e acabou se transformando em ruínas. Você vai ver ainda detalhes, olha aí, ó, como o gramado abandonado, sem a mínima manutenção. Você ainda vai ver a situação dos vestiários, aí a situação do vestiário que servia para a prática esportiva naquela praça. Pois é, e a alegria também é aqui na TV Universitária. E neste sábado, às 18 horas, estreia um programa muito interessante que vai misturar educação, informação e descontração. Alan Carlos Silva, junto com o também professor universitário Décio Bragança, lançam o programa Sem Gente Não Tem Jeito. Muito legal, é um programa didático, com perguntas e respostas, participação, é um programa educacional e diferente. E o professor Alan Carlos explica como funciona. Olha, é um prazer falar para o Em Dia, solicitar aos telespectadores, pedir que os telespectadores do Em Dia também nos acompanhem no sábado, agora com a estreia para as 18 horas na TV Universitária. É uma atividade lúdica em que os participantes desse programa vão ter a oportunidade, depois de ouvidas algumas dicas, identificar personalidades nacionais. É um programa, Marcos, que visa valorizar a cultura, valorizar o professor, levar ao público em geral o conhecimento de personalidades importantes que estão vinculadas às diversas áreas do saber, seja educação, esporte, lazer, cultura, e o telespectador vai ter a oportunidade de, neste primeiro programa, estar diante de vários profissionais da comunicação de Uberaba. Também a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de cada um desses profissionais. Esse programa, ele tem como mote essa ação educativa e também de valorização expressa do professor. Neste primeiro programa, nós sempre, e vai ser de praxe, nós vamos estar homenageando um professor vivo e um professor que já desencarnou, mas que deixa um legado importante na formação de crianças, jovens e adolescentes. E por que a TV Universitária? Porque, evidentemente, a TV Universitária é a TV que trata de assuntos de interesse coletivo com finalidade educativa, com cunho social para toda a Uberaba. Como é que surgiu a ideia, Alan? Olha, é de um grupo de professores que ao longo do tempo vem entendendo que é preciso fazer a sociedade conhecer um pouco mais aqueles que contribuíram na formação de tantos jovens, de tantas crianças, de tantos adultos e da população de um modo geral e que ao longo do tempo ficaram esquecidos. Quer dizer, então, que a intenção é um programa educativo. Educativo. A princípio, nós vamos movimentar esse programa com pessoas da cidade e, em seguida, nós vamos trazer as escolas, trazer as entidades para que as pessoas possam conhecer um pouco mais das personalidades nacionais importantes para todos nós. Legal, legal a iniciativa dos professores sempre brilhantes, Alan Carlos e também Décio Bragança, imperdível. Eu estou participando no primeiro programa, mas é a única negação do programa, é no sábado às 6 horas da tarde. E você vai ver no próximo bloco. Grande satisfação que levamos ao conhecimento é que no último dia 2 de agosto, foi aprovado pela Câmara Municipal de Uberaba o projeto de lei que alterou a validade dos alvarás de funcionamento e localização de 12 meses para 36 meses.